pontos viciados de descarte de entulho se espalham pela região da Avenida do Café, na zona oeste de Ribeirão Preto. O problema pode ser reflexo do aumento da população em situação de vulnerabilidade no local e precisa ser combatido em conjunto. A Rua dos Migrantes, na Vila Amélia, é um dos endereços mais visitados pelo Jornal da Clube nos últimos anos. O trecho entre a Avenida do Café e a Bandeirantes virou praticamente um lixão a céu aberto. São restos de lixo doméstico, construção civil, móveis e até animais mortos descartados à beira do córrego, numa área de proteção ambiental. Um problema que parece longe de uma solução. Como é um ponto desértico, eu acredito que isso favorece o cara jogar o lixo, ninguém está vendo. E ali também o pessoal invade aquela área para o consumo de droga e até guardar a droga, sabe? Assim, é um ponto bem feio mesmo. Tem esgoto a céu aberto, né? Tem muito lixo. Então, assim, é incrível. É que as pessoas não notam um lugar tão bonito que nós temos, né? E que está tão maltratado. Muitas vezes as pessoas pegam o lixo caseiro mesmo, ou de alguma construção, alguma coisa que teve, e elas pagam para esses moradores para levar embora, entendeu? Eles passam, eles falam, olha, portanto eu levo, né? Aí eles levam, só que eles descartam em locais inapropriados. A menos de 300 metros de distância, outro terreno é usado como depósito irregular de materiais. A área fica na própria avenida, bem ao lado de um ponto de ônibus, e causa insegurança. Tem risco de proliferação de animais peçonhentos, esconderijo de criminosos e, claro, os incêndios. Existe um ecoponto, as pessoas precisam saber onde fica esse ecoponto, né? Seria muito interessante talvez fazer placas indicando, né? Para esses que jogam esses lixos de construção, né? Porque se ele existe, muita gente pode não saber e acabar jogando ali. Nós precisamos de conscientizar as pessoas para não fazerem esse tipo de coisa, né? E a prefeitura para fazer uma limpeza, colocar as cercas, né? E dar um direcionamento para onde esse lixo deve ser jogado de uma forma correta. Esses pontos viciados de descarte de entulho têm trazido muitos problemas para a região. Eles colaboram com o aumento da população em situação de rua, usuários de droga e também com a criminalidade. Com isso, a Avenida do Café, que tem tudo para se tornar um importante corredor gastronômico do município, acaba sofrendo cada vez mais com o abandono. Quando a prefeitura desocupou a Praça Schmidt, Francisco Schmidt, o pessoal veio tudo para cá. Porque a guarda começou a dar em cima lá para o pessoal não ficar lá. E aí ficaram todos aqui. E aqui embaixo tem um outro lado da mata, que eles chamam de matinha, que é um ponto de até inclusive que tem pessoal que compra ferro velho e tem droga também, tem ponto de venda de droga aqui embaixo. À noite ou na hora do almoço, eles vêm aqui para a avenida, porque sempre tem gente comprando, então, paga para mim, ou me dá um trocado, vai no ponto, no sinaleiro, sabe? É problemático. Na visão dessa consultora na área, o problema vai muito além de questões ambientais e só pode ser solucionado através de ações conjuntas. O meio ambiente envolve tudo. Envolve segurança, envolve saúde, envolve cultura, envolve o social e também o econômico. Então não há como você separá-los da forma como as administrações públicas, de modo geral, tentam fazê-lo. E quando você não cuida do entorno, você cria outros problemas. Então, o problema social, quando você tem pessoas em situação de vulnerabilidade, morando em ruas, em situação de completo abandono no sistema social e assistencial. E, por outro lado, você tem a questão ambiental, que também você tem um entorno ali, um córrego. Então, se você não cuidar desse entorno todo, é impossível você resolver o problema. Ela explica que o descarte irregular é intensificado quando o poder público não investe em políticas de recolhimento de resíduos. Isso sem contar a conscientização da população. Muitas vezes não existem pontos de coleta nessas regiões. Então você não tem um container grande que elas possam encontrar ali e colocar todos esses, fazer o descarte correto. A sociedade ela tem que tomar conta das ruas, ela tem que tomar
conta dos parques e, de modo geral, de tudo. Então, a partir daí, sim, você começa a trabalhar com a questão também ambiental e também, por outro lado, uma questão de educação. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que a fiscalização geral realiza ações com frequência para coibir o descarte irregular e garantiu que a multa pode chegar a R$11 mil ao infrator. Sobre os locais citados na reportagem, diz que tomará as medidas necessárias. Orientou que os ecopontos estão à disposição para receber os resíduos adequados. E para repercutir essa situação, recebemos no Núcleo de Jornalismo o engenheiro Anderson Manzoli. Boa tarde. A situação da Rua dos Imigrantes é denunciada há anos. O poder público está perdendo essa batalha? Boa tarde a todos. Pois é. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os espaços públicos são espaços de todos nós. Não é um espaço de ninguém. Então, é necessário se recuperar esse espaço público e as pessoas começarem a utilizar esse espaço para os fins que, na verdade, são os fins finais. Então, a gente vê aí que sim, está existindo não é só uma falta de respeito, mas falta de ética, mas aí é uma infração. Então, as pessoas que às vezes, para facilitar a vida delas, acabam jogando lixo num espaço público, eles não têm ideia do tanto de transtorno que eles estão causando a todos nós. Então, por exemplo, esses espaços públicos, se bem preservados, poderiam valorizar a área, poderiam aí ser passagens de ciclovias, ter um comércio mais atuante, mas quando você faz esse tipo de disposição irregular, de entulhos e lixo, você afasta as pessoas dessas regiões. Por quê? Quando você joga um entulho, por exemplo, você facilita a proliferação de insetos, roedores. Então, é um local que provavelmente, facilmente vai estar contaminado e vai ter muitos, vamos dizer assim, vetores de doença. Então, é um problema que se torna público. E não é só isso. Além disso, a gente tem a questão dos custos. Então, quanto custa para a prefeitura ter que fazer esse serviço de recolha? Então, se a pessoa der o destino correto a primeira vez ao seu lixo, ao seu entulho, a prefeitura ela pode se preocupar com outras áreas e não ter que ficar gastando tempo e dinheiro para fazer uma recolha de algo que o próprio cidadão já poderia ter resolvido se ele tivesse dado o destino correto. Então, é complicado. Mas olha, seria bem preciso também concentrar ações na Zona Oeste, né, para tentar pôr fim a tudo isso. Exatamente. Veja, quando alguns outros sistemas colapsam, é necessário que se faça a fiscalização. Então, já é sabido os locais onde estão acontecendo. Então, é só você colocar alguma forma de fiscalizar, verificar se ninguém ao redor tem alguma câmera para conseguir pegar quais são as pessoas que estão ali depositando esse lixo, esse entulho de forma irregular. E uma vez que você consegue identificar, você consegue multar, atuar. Então, educação é o primeiro passo, se vestir pesadamente educação, sinalizar melhor o local, colocando placas, onde você coloca lá, ó, aqui não pode jogar entulho, você faz uma limpeza, deixa tudo bem organizado, coloca uma cerca, preserva o local. Isso também vai inibir a pessoa a chegar com o lixo dela lá, com o entulho, e simplesmente despejar. Então, além do crime ambiental que está sendo cometido aí, é uma questão também ética e social que está em discussão. E a Avenida do Café, um detalhe importante, que é uma das mais importantes, né, de Ribeirão Preto, e já deveria ter se tornado um corredor gastronômico, né? Já que essa medida foi anunciada até com pompas pela Prefeitura. Exatamente. Então, essa ação está desvalorizando o local, está causando esses problemas que podemos dizer que são de ordens até de poder gerar doença, os custos que tem a Prefeitura. Além disso, é um crime ambiental. Então, é necessário sim que a Prefeitura cobre um pouco mais dela mesmo de fazer as limpezas e fiscalizar. Eu acho que com essas duas ações já é possível melhorar bastante a situação. Mas olha, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube, tá? Eu que agradeço.